Malu, você quer fazer a prece para a gente? João, eu não estou nem um pouquinho em condição. Eu vou começar a chorar aqui e não vou parar. Eu estou sensível até demais. Não consigo. Mas eu creio que seja você que tem que fazer a oração. Vai ser bom. Pai de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, agradecidos estamos, Pai, por essa doutrina que nos impulsiona, que nos dá o alento de saber, Pai, que vamos e voltamos muitas vezes. E que estamos, Senhor, passando por aflições, a fim de compreendermos que Tu só nos pedis para amar ao Pai e aos nossos irmãos como a nós mesmos. Ó Senhor, eu te agradeço pela vida do João, que ele possa, Senhor, na luta que ele está enfrentando para permanecer no planeta, em busca de resgatar os seus erros, que ele possa, Senhor, sair vitorioso na convivência conosco, que já tanto amamos. Pai, obrigado, Senhor, por essa doutrina, por esse estudo, por essa reunião com amigos queridos, que nos acalenta o coração e o espírito. Obrigado, Allan Kardec e a André Luiz, por tantos ensinamentos que desvendam os nossos olhos, as nossas imagens de uma vida melhor no Teu reino, Pai. Ó Senhor, te pedimos que fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, então, vamos lá, né? Sejam todos bem-vindos. Nós temos que fazer o resumo do capítulo 4 da segunda parte, Tragédias e Esperanças, não é isso? A questão 933 do Livro dos Espíritos afirma que o ciúme é uma espécie de verme que corrói a alma, retirando-lhe o sossego e a paz. E que também é uma espécie de fantasma que nos aparece em meio aos sonhos. E Flávia, sem a educação maternal que poderia receber da sua elevada mãe Lívia, está impossibilitada de combater em si esse verme corrosivo, esse fantasma que tanto nos atormenta. E assim,
logo que recém-casada, em função das calúnias ouvidas dos outros homens que lhe tinham interesse, um deles, Saul de Gioras, vai, logo que recém-casada, contaminar pelo ciúme o seu casamento, abrindo a porta de saída para o seu esposo, que carrega o maior percentual das aflições vividas no casamento, para fora de casa. Ele vai se envolver com outras amantes, com outras mulheres, e após o falecimento do Salvio Lentulus, ele vai se vincular de novo na despedida de Salvio Lentulus com Aurélia, a sua anterior amante. Bastou alguns olhares, algumas trocas de palavras para que, naquele homem, robusto, forte, jovem, corpulento, militar, já vinculado aos desejos sexuais desregrados, voltasse a se vincular a Aurélia, a filha de Fúvia. E assim, ele vai construir dentro da sua própria casa, por essa dominação telepática que ocorria com ele em função dessas amantes, porém, em especial com Aurélia, um problema significativo dentro do seu lar. Era provavelmente esse vínculo com Aurélia uma prova que ele próprio escolheu para a sua redenção e que agora ele não está sabendo vencer. Então ele se ausenta de casa, completamente afastado das responsabilidades no lar, completamente afastado dos deveres que deve exercer como esposo, dentro de casa, vai ficar ausente. E quando em casa, vai se manifestar naturalmente, com desdém pela esposa, com indiferença, sem desejar ouvi-la, às vezes até com ironia, mostrando que no seu mundo mental a tentação interna, porque a tentação é antes de tudo interna, os seres humanos, para se vincular telepaticamente a Aurélia e a outras mulheres. E como a ideia é uma energia que nos está em volta e que vai a outros lugares trazendo sugestões e nos sensibilizando os sentidos, porque as ideias têm imagens, elas têm cheiro, elas carregam movimentos, têm interesses. Aurélia, em espírito, em ideias e de outras amantes também, vão circundar constantemente a mente de Plínio Severus e assim desviá-lo dos deveres sagrados que deve ter um esposo, porque os casamentos são programados antes das reencarnações. E Aurélia e outras assim aparecem diante dele, esteja ele dentro do lar ou fora, mas estando no lar, aparecem as imagens delas com intermitências. Aparece e desaparece, aparece e desaparece, já trazendo as sugestões do que elas desejavam realizar com seus falsos amores, com os seus falsos desejos. E ele vive, então, essa obsessão significativa. Manhã, tarde e noite. Em casa, fora de casa, no trabalho, é um doente mental, cuja cura não vai se dar em curto prazo, cuja cura
vai levar um longo prazo. É um processo obsessivo entre encarnados de difícil solução. E assim como um casal vive em sintonia, essa imagem das outras mulheres, e em especial de Aurélia, também vai atormentar a esposa. E se Flávia, busca mentalmente digladiar a imagem de Aurélia, a imagem das outras amantes, mais adquire força a ponto de quase se materializar diante dela, lhe causando aflições psicológicas, transtornos nervosos mais significativos, se ela própria não souber se defender. E ela não tem o apoio da mãe, a única cristã daquele grupo, e somente do pai. Mas o pai auxilia, lhe sugerindo as ideias de que a mulher é o alimento da vida do homem, que a mulher é ela quem lhe sustenta o nome no contexto social, que o homem só se move na direção dos seus deveres em função da mulher. E ela busca, então, nessa luta interna, nessa luta psicológica, que é comum até hoje em todos os lares, essa guerra mental de natureza sensualista, de natureza sexual, em milhões de lares terrenos até hoje. Não há necessidade de uma perseguição física, basta essa guerra de raciocínios, onde nós estamos mergulhados constantemente num vínculo uns com os outros, a todo instante. Se ela não souber se superar, se colocar acima, seguir o conselho de Jesus para se defender, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos perseguem, e nos perseguem mentalmente, e orar pelo que nos caluniam, nessa guerra, que é um veneno psíquico, ela vai adoecer. Ela vai entrar por um caminho de difícil reparação. Porém, o esposo e a própria Aurélia seguem um caminho mais grave. Seguem um caminho que mostra um ponto final no qual está Fúvia. Fúvia, a esposa de Sálvio, que depois que ele faleceu, ela começou a entrar no período de consequências da vida sexual desregrada que levou. E agora ela está com o corpo coberto de feridas, provavelmente câncer, sífilis secundária, sífilis terciária, já entrando num processo obsessivo tão significativo com os espíritos inferiores, com Sulpício Tarquínios, a quem ela se vinculava, que não é a doença grave que ela deve carregar no perispírito, lembrando aquele vampiro do livro Nosso Lar, com 39 marcas escuras no corpo, pelos abortos praticados, ela também tem as suas marcas escuras. E essas marcas escuras são esses pontos escuros do perispírito que vão se externar nas feridas sifilíticas. No caso de Fúvia, que ela não tem um lugar adequado para se sentar, para se deitar. E o processo de transtorno psíquico é muito grave. É muito grave. Ela começa a ver Sulpício Tarquínios e outros espíritos que ela envolveu numa trama, levando ruína a muitas famílias que agora lhe aparecem no fim da vida
pelo processo obsessivo, e ela grita dia e noite, entra em crise, fala que eles são dragões. Vejam com quem ela está se vinculando, porque os dragões são espíritos decaídos no mal desde a época de formação da Terra. Puxa, e se nós formos no campo científico, a época de formação da Terra é de 4,5 milhões de anos, e eles estão nesse prazo nas atividades maléficas? Sim. E ela os vê, e ela grita, recebe um apoio de Emiliano, seu genro, mas muito difícil de sair dessa prisão mental que ela própria construiu, porque o bem é sempre ofertado por Deus. O bem é sempre ofertado em qualquer condição para qualquer ser humano, onde quer que ele esteja, encarnado ou desencarnado. Porém, o difícil é que nós nos vinculemos ao bem se nós levamos a vida anteriormente desregrada, o nosso mundo mental energético, que é um halo constante que nós emitimos e, portanto, que nós nos alimentamos dele, traz sempre como uma espécie de prisão para nós. No caso, se são pensamentos de vícios, nos casos, se são pensamentos de crimes, que vai nos obnubilar, que vai nos impedir de ter uma clareza de raciocínio, de perceber com a vida, através dos sentidos, qual é a vida externa, do que está a ocorrer, porque nós estaremos presos aos nossos próprios quadros mentais, associados aos quadros mentais daqueles que se vinculam conosco nos desejos indevidos. E esse é o estado em que está Fúvia, e que ela narra a Emiliano, mas ela não vai conseguir se desprender nem pela doença e nem pelo auxílio de Emiliano, seu genro. E ela vai narrar, num determinado momento, a Emiliano que ela própria contribuiu para a traição da sua filha Aurélia dentro de casa. Para que ele se horrorize, mas para que ele também a perdoe. Ela faz essas confissões. Esse problema do sexo como uma causa de loucura é uma das principais razões pelas quais o ser humano adoece mentalmente e há muitos anos. E hoje em dia ainda é muito frequente, porque a ignorância nossa relativa a esse assunto faz com que essa causa, portanto, desconhecida, como razão de loucura, faça uma quantidade de vítimas muito superior à soma de todas as pessoas que faleceram por epidemia na história da humanidade. Morreram de Covid aí nem 5 milhões de pessoas. Nem 5 milhões. A peste de Justiniano, no século VI, matou mais de 50 milhões de pessoas. E a questão sexual, do comportamento sexual, como razão de um estado de loucura muito significativo, é muito superior a todas essas cifras numéricas e levou muitos cérebros de escola, muitos cérebros inteligentíssimos, a cair num estado de demência muito significativo. Porque nem a medicina terrena, nem os médicos atuais, eles não conhecem a fundo esse desvio sexual humano como uma causa muito premente da loucura do homem.
de transtornos psíquicos muito significativos. No livro Nosso Lar, Lísias vai dizer a André Luiz que estava entristecido, porque ele recebeu a notícia do médico que ele tinha sido um suicida. E Lísias vai dizer, se acalme, eu tenho aqui comigo, eu tenho de trabalho, o meu trabalho é cuidar de 80 pacientes, e 60 estão como você. Os outros são pessoas sem os olhos nas órbitas, porque direcionaram os olhos para o caminho do mal. Os outros são pessoas sem movimento ou são paralíticos ou não têm os membros, porque direcionaram os membros na direção do mal. Porém, o caso mais grave, diz Lísias, são os perturbados pelo comportamento sexual desregrado. E quando ele está já trabalhando no Ministério da Regeneração e vai com Narcisa atender 2 pacientes no pavilhão 11, para ver até o nome do pavilhão, né? Parece dos presídios aqui, né? Ele ouve alguns gritos e vai se direcionar para socorrê-los. Narcisa diz para ele, não vá. Não vá. Não vá porque nesse local aí estão os doentes do sexo. E você não tem condições psíquicas de suportar as imagens mentais, o cheiro do que eles estão constantemente emitindo. Você não está preparado. Nem vá, porque você vai se perturbar. Ora, e essa queda, então, de Fúvia, a gente pode, então, ingenuamente pensar, ela está ali, caiu significativamente, vai se vincular aos dragões, mas na próxima vida ela se recupera. E é o caminho que segue Plínio, e é o caminho que segue Aurélia. E Fúvia é responsável, num significativo percentual, da queda da própria filha. Porque diz o Evangelho que é pela educação que nós temos que perceber, desde que nascem, quais são os brotos que devem ser arrancados dos desvios daqueles com os quais temos a missão de auxiliar. E ela, mãe desregrada, não pode reclamar do comportamento da filha, porque ela não lhe deu a devida educação. E elas vão seguir pelo mesmo caminho. E quando se encontrarem em região umbralina, vão continuar no digladiar, vão continuar nas agressões. E, ingenuamente, nós podemos pensar, os que estão seguindo esse caminho da Fúvia, na próxima vida ela se recupera. Não se recupera. Não se recupera. Não se recupera. Porque quando a queda é muito profunda nos desvios, não se sobe para uma região elevada em uma vida, em 5 séculos, em 1 milênio. Não se sobe. Não se sobe. É uma prisão tão significativa que, muito provavelmente, ela levará mais de 5, 6, 10 vidas para se superar. Mas ela está ali dando exemplo. E ninguém percebe. Estão seguindo no mesmo caminho. E essa era, em regra, um percentual significativo da sociedade romana. Agora, o seu esposo, Emiliano, esposo de Aurélia, não. É um homem nobre, é um homem justo, está auxiliando ali a sua nora nos últimos dias, recebendo aquelas informações, aquelas confissões, tudo agora compreendendo a causa do seu casamento de péssimas condições pela sua esposa ser amante das festas, por jamais compreendê-lo a posição de nobreza, de honra. E, nesse período
sobe quem ao poder? É Nero quem sobe ao poder. É Nero que sobe ao poder e é um dos homens mais desviados, é um dos símbolos mais graves da hipocrisia no homem. Ele vai ser responsável por quase 6.000 mortes em sua época como imperador romano. E o Senado patriciado nada poderia fazer, porque ele ascendeu ao poder através da morte de muitas pessoas. Tinha consigo Locusta, tinha consigo Tigelino, e essas pessoas eram hábeis ou no uso de venenos, ou no uso de armas. Aniceto era um que utilizava o punhal e o gládio, como jamais outras pessoas o fizeram. E ele assassinou, até a mando de Nero, a mãe de Nero. E olha que ele fez várias tentativas de assassiná-la antes, até mesmo afogada. Então o patriciado estava ameaçado. Locusta era alguém cuja vida se dedicava a fabricar venenos e criava cabras para testar as suas misturas nos animais, dosando quantias, verificando o tempo de morte. E diante de Nero, ela vai aplicar os venenos, inclusive arsênio, em escravos, para testar o funcionamento do veneno em humanos. Tigelino, chefe da guarda pretoriana, cujo símbolo era um escorpião que bem retrata o que eles eram. Era o inimigo número 1 dos cristãos. Ele vai prendê-los a centenas, inclusive João. E os levava ao circo do martírio. Mas dentro da própria prisão, Tigelino, um dos homens mais agressivos da história, vai amarrá-los aos postes de martírio e lhes jogar uma grande quantidade de azeite para se deliciar com o sofrimento alheio junto com os seus asseclas, e colocando os demais cristãos para ver aquelas cenas dantescas de horror, com o intuito de freá-los, o ímpeto religioso, a busca religiosa, como um escarmento geral para todos eles que choravam abraçados, lágrimas de silêncio, ou vão colocá-los, Tigelino, nos barris de água fervente. E depois de mortos, constatada as mortes, as entranhas eram atiradas aos peixes daqueles calabouços infectos das prisões romanas. Então, nesse contexto, o esposo de Fúvia, Emiliano, tendo constatada a traição da sua filha, e tendo ele, com uma postura nobre, sendo um dos poucos que se opôs a Nero, é banido, é ameaçado de banimento e, sem dúvida nenhuma, de morte. Que solução ele terá para tantas dificuldades dentro do lar e fora, como militar? Ele vai entrar no duelo com Plínio? Um duelo a favor de Aurélia? Que não vale nada? Não. Vai para a casa do seu sogro e lá bebe cicuta, se envenena para a morte. Para morrer nessas situações. Tem os seus méritos, mas carrega o equívoco de ter praticado o suicídio. Então vejam o caminho que seguem essas almas, que mesmo os esposos
as esposas, os parentes, aqueles que foram feridos por eles, os que foram agredidos, tem que ter por eles uma significativa compaixão, porque eles estão construindo para si uma história milenar de imensas dificuldades. São dignos da mais profunda compaixão e de perdão, porque se nos feriram, merecem um significativo perdão, porque o soerguimento dessas quedas é algo muito difícil. Quem se vincula aos dragões, quem se vincula a desvios mentais muito significativos, não se recupera com uma vida. Porque, em regra, o espírita carrega, se essa vida não foi boa, a próxima pode ser uma vida de céu. Não, não será. Não será. Pela prisão mental de pensamentos viciados nos quais nós podemos nos colocar. Então, tentem ver bem qual é o trabalho da espiritualidade superior. Quem são esses espíritos? Quem são esses espíritos com uma capacidade de trabalhar com aqueles cujas imagens mentais são tais que a maioria de espíritos de colônias elevadas não tem condição de ver. Porque imaginem as cenas mentais constantemente emitidas. É um estado de loucura, do qual não se sai com facilidade. Mas não se percebe. Não se percebe. É uma guerra até hoje muito significativa dentro das casas. E nem a medicina tem uma ideia clara do comportamento sexual desviado, uma principal causa das doenças psíquicas, dos transtornos psiquiátricos significativos. E mais à frente, é a nossa amiga Calpurnia, que está na iminência da morte. Ela vai falecer e reúne novamente, então, a família em torno dela. E Agripa, o irmão de Plínio, que havia se afastado pelos sentimentos de amor que possuía por Flávia, pela doença da mãe, ele retorna. E retornando, aquele vulcão de sentimentos ressurge novamente, mas de forma mais nobre do que Saul de Gioras, que tenta todas as formas vis para conquistar a mulher daquele que lhe fez tanto bem em vida. Ele, Agripa, bem se comporta. Não revela os seus sentimentos a Flávia, que vive toda essa década de um significativo martírio, porque ela tem aprendido ali com seu pai alguma coisa que o Espiritismo nos traz. E Joana de Ângeles nos ensina que o casamento não é um passeio no país das maravilhas. E o casamento, antes de tudo, é uma escola onde nós devemos aprender a respeito dos adequados comportamentos sexuais, que nós devemos aprender a respeito do que é fraternidade, a respeito do que é compreensão. Sendo uma escola, existem professores e alunos. E Lívia, numa luta interna, numa luta de raciocínio até hoje tão existente, num permeio de tentativas obsessivas significativas entre os pensamentos das amantes do seu esposo que lhe chegam, tem adquirido com muita dificuldade, mas tem adquirido um comportamento moral adequado. E sendo o lar uma escola, ela assume a profissão que muitas vezes nós devemos ter diante do nosso cônjuge. Nós sermos os professores dos nossos cônjuges. Porque sendo uma escola, há professor e há aluno.
Ou, se quiserem, que nós sejamos os jardineiros e muitas vezes os nossos familiares, as plantas às quais nós devemos cuidar. E como diz o Evangelho, estejamos nós pensando mais na vida futura do que na vida presente, para trazê-los de volta ao bom caminho. Ou como diz o Espírito de Verdade, que o prêmio será dado àqueles que conseguiram impor um silêncio aos seus ciúmes, às suas dissensões internas, para que não houvesse um dano para a obra. E o lar é uma obra. O lar é a célula de construção da sociedade. Se o lar periclitar, a sociedade vai caminhar mal, a sociedade se desregra. Mas Flávia tem conseguido adquirir um comportamento de ser a professora do seu esposo. E nessa situação, vamos pensar, quem foi Aurélia em vida anterior? Quem será Aurélia para Flávia na vida seguinte? Talvez tenha que ser filha, porque é assim que as coisas funcionam. O amor, ele não põe combustível no atrito. O amor, ele apazigua, ele traz para si, ele conquista com doçura e humildade os seus inimigos. E, então, pensemos bem aquelas pessoas que às vezes estão vinculadas a nós por uma razão ou outra. Quem foram essas pessoas em vidas anteriores? Que serão nas próximas? Porque a Aurélia esteve vinculada e estará em outra posição. Agora, depender do comportamento que assume Flávia, talvez ela não seja mãe. Talvez ela seja irmã de Aurélia. Já pensaram? Ou então filha? Pelo amor de Deus. Muito mais complicada essa situação, né? Mas, tendo Agripa de novo voltado, aceso o vulcão dos seus sentimentos por Flávia, ele a respeita, ele respeita o irmão, mantém em silêncio os seus sentimentos. E ela naquele martírio significativo. E como nós falamos, é através do martírio que nós progredimos. Vai aceitar a companhia como amigo de Agripa para realizar alguns passeios na cidade, mas Saul, ainda vinculado àquele feiticeiro egípcio, vai envenenar os pensamentos de Plínio, que vai passar então a enxergar a esposa e o irmão como ele próprio é, porque nós enxergamos o mundo através das nossas lentes. Não percebemos, né? E achamos que o olho alheio é que tem as traves que nós carregamos. E então ele vai passar a vigiar o irmão nos menores gestos. Mas como a mãe está doente, ele não quer fazer um vexame familiar. E ele, sendo completamente desregrado, é um homem que não quer ofertar a oportunidade da sua esposa ser amiga do seu próprio irmão. E tenta, com o seu raciocínio, com as suas lentes sujas, observar, tentar inferir quais são os pensamentos da sua própria esposa, que tem tido um comportamento extremamente digno. Porém, aí aparece o serviço, a prática de Lívia, a prática de uma cristã que 8 meses esteve no serviço de enfermagem dia e noite, muitas vezes sem dormir, para velar a sua amiga. E todos aqueles que dela desconfiavam, porque haviam se afastado da religião dos deuses, vão perceber
vão agora perceber. O esposo levou 25 anos para entender a honra, a abnegação, a renúncia de um coração efetivamente cristão. E a amiga Calpurnia, 1 década. Como é que nós vamos esperar outros comportamentos das pessoas que estão à nossa volta no prazo de 1 semana? De desejar que eles nos compreendam, de querer trazê-los para o nosso mundo de raciocinar, de sentir, de perceber. Depois de 10 anos, e Calpurnia, com o coração ferido, porque não sendo amorosa, era nobre, tinha justiça, não tem o comportamento das mulheres romanas, não tem o comportamento de Fúvia, carrega um sentimento de justiça, mas não é amorosa. E vai ali, naquele período, no leito, perceber a grandeza da amiga. E realiza orações para saber a verdade, porque há 10 anos atrás ela suspeitou de que provavelmente Lívia havia traído Públio Lentulus. Mas agora, no leito, percebendo-lhe o comportamento, lhe recebendo os ensinos de Jesus, ela se modifica, compara a crença que possuía, que só beneficiava os ricos, com essa crença que deseja levantar todos os caídos, que deseja soerguer do chão todos aqueles que estão em má condição psicológica, física. E vai desejar aprender as preces de Jesus, e orando, melhora o seu estado de doença. Passa a tratar melhor as escravas, percebe que não é uma posição de privilégio em que vive. E nos últimos dias, um fenômeno mediúnico, em oração, em meditação, vai receber a doce visita do seu esposo, e ela o reconhece. São os mesmos gestos, são os mesmos movimentos dos braços no sentido de abraçar. É seu esposo quem chega. Ô, Júnior. Sim. Eu tenho uma pergunta que eu acho que serve para todos aí. A gente está vendo aí Calpurnia, que está envelhecida, né? E agora doente. E, como você falou, sendo cuidada pela amiga. E você disse aí que tem essa mediunidade, esse fenômeno mediúnico aí, e ela reconhece o esposo. O envelhecer e a doença, eles favorecem esse intercâmbio mediúnico? Depende. Depende do estado mental da pessoa. Como você vê no livro Obreiros da Vida Eterna, o caso de... eu vou lembrar o nome, que ele está adoentado significativamente, Dimas, ele não sai mais da cama, mas as preocupações que ele carrega por deixar a família, por estar num estado doente, por se aproximar da morte, ele tem a mediunidade cortada. Então, depende do estado de equilíbrio mental para continuar sereno e receber a mediunidade que antes ele possuía. Se desregrar psicologicamente, perde a sintonia, como traz o próprio livro, no caso de Calpurnia. E ela pergunta ao esposo mentalmente se ela tinha agido corretamente com Lívia, e vem um espírito superior. Calpurnia, em má hora suspeitaste daquela que tu deverias amar e proteger como filha, porque Lívia é imaculada e inocente.
Então vejam, quando ela recebe essa notícia de um espírito elevado, superior a seu próprio esposo, ela cai em entristecimento. Não é como Paulo diante de Jesus, que mantém algum equilíbrio. O que queres que eu faça, Senhor? Ela perde a sintonia pela preocupação de ter errado. E aquilo é a ferida profunda da sua alma, porque ela impediu a felicidade conjugal da amiga que ela deveria tratar como uma filha amada e querida e protegê-la por uma década. Então ela sofre e perde a sintonia espiritual. Então, ela quer conversar sós com Públio Lentulus. Chama. E diz: Públio, eu venho aqui conversar nesses últimos dias, porque eu preciso retratar o meu coração. Há uma década, errei suspeitando de alguém cujo grau de nobreza, de honra, de humildade, de abnegação está acima de tudo que eu jamais conheci. E eu não falo porque tenho recebido auxílio, um auxílio imenso, um auxílio irretribuível. Eu não falo porque eu estou enfraquecida. Eu falo porque a verdade, vejam a posição de honra que ela carregava, porque a verdade tem que estar acima de todas as coisas. E eu me refiro à sua esposa, a Lívia. E Lentulus cai em lágrimas profundas, porque ele também percebe os seus 25 anos de maus tratos por um significativo orgulho e uma falsa calúnia. E Calpurnia vai retratar o seu encontro espiritual para esclarecer a respeito da amiga. E vai lhe dizer como nós vamos nos retratar. E a espiritualidade quem cuida de nós em todos os instantes e vem por intermédio de qualquer médium, vem por intermédio de qualquer um. Luz nos olhos de Públio Lentulus. Felicidade interna. Eu vou receber um prêmio de Sêneca que ele vai dar aos senadores com mais de 20 anos de trabalho em favor de Roma. E esse prêmio, essa coroa, eu vou depor aos pés da minha esposa. Momento em que eu vou beijar-lhe os pés de humildade e derramar sobre o coração dela todo o perfume do meu arrependimento. E ambos choram ali. Isso, faça isso em momento oportuno, diz Calpurnia a ele. Porque eu do outro lado, vejam o grau de fé. Vejam o grau de fé do politeísta. Vou olhar e aliviar a minha própria alma desse equívoco praticado. Aberta a porta do quarto, combinado os atos que vão levar à recuperação própria daqueles que agiram mal com pessoas queridas pelo estado de doença agravado de Calpurnia, é aquela enfermeira cristã que entra em socorro para auxiliá-la. E vem também Flávia e as demais servas. São os últimos momentos. Não vai demorar um dia, um pouco mais, uma dificuldade respiratória,
manchas arroxeadas já indicando o fim da vida. E já afônica, sem condição nenhuma de falar, chama a Lívia, que então se ajoelha e coloca os seus ouvidos na boca de Calpurnia, sabendo já, por mediunidade, que eram seus últimos instantes. Calpurnia lhe beija a testa, lhe beija o rosto, e com a boca colada em seus ouvidos. Lívia, sem forças para falar, mas é um perfume de voz. Lívia, perdoa-me. E deita a cabeça no travesseiro, logo são os instantes iminentes da morte, e ela vai. E ela vai. Parte com o coração algo aliviado, porque sabe no olhar do tratamento da enfermeira que ela própria não estava ofendida, mesmo com essa dificuldade de uma década que ela poderia, Calpurnia, ter aliviado a amiga se tivesse dito uma palavra a Públio Lentulus, mas não tem se sentido ofendida. A recuperação de Calpurnia é dela para consigo. É ela quem deve a lei. É ela quem busca a reparação, ainda que a outra não sinta a necessidade de que haja alguma necessidade de se reparar. São abertas as portas, quem comparece é o mais nobre do patriciado romano, pela própria postura de Calpurnia, de se vincular àqueles que eram nobres, de se vincular àqueles como Emiliano e outros nobres que se opunham àquela época de Nero. Vejam o caso de Nero, num ponto à parte. Pelo amor de Deus, recebe Sêneca como um dos professores. Ora, e a gente sabe que os escritos de Homero a respeito do inferno pagão, do que se pode levar um homem, mesmo naquela época romana, os escritos de Homero, vamos fazer uma parte a respeito de Nero aqui, são do século IX a.C. Recebe um professor como Sêneca, que é um dos filósofos mais estoicos que apareceu na Terra, que ele vai ser uma das causas da efervescência, da intelectualidade, da moral no período do Renascimento. Mas não consegue atender a Nero. Sêneca provavelmente lhe disse o que consta no livro Céu e Inferno. Os reis, os homens que buscam ser orgulhosos, que buscam ser divinos, são significativamente punidos. Aqueles que são hipócritas, eles recebem uma punição mais grave do que os assassinos fratricidas. E o fratricídio, a essa época, como sabem, é muito comum. Os hipócritas, Nero, recebem uma punição mais grave do que aqueles que degolaram seus pais, das esposas que assassinaram seus maridos. Porque os hipócritas, além deles serem maus, eles querem parecer bons. E assim, eles afastam os homens da verdade. Ninguém passa a crer em ninguém. E a culpa disso vem da hipocrisia. Então, os hipócritas são mais significativamente punidos. Os reis, que se afastaram dos homens virtuosos, que preferiram os bajuladores, que se deixaram seguir por pessoas malévolas, que foram indolentes, preguiçosos, recebem punição dobrada. Os reis que foram cruéis com seu povo, eles são responsáveis pelos crimes praticados no seio do povo, porque o tratamento inadequado dado a um povo gera violência entre eles. Eles buscam infringir a legislação, já que estão sendo tratados com muita dureza e rispidez. Sêneca deve ter dito isso a Nero, e foi mais ou menos nesse mesmo sentido o discurso de Paulo diante de Nero e de toda a corte, com Tigelino ali presente, para mostrar a posição que Nero tinha
da vantagem de, na posição que estava como imperador romano, trazer o bem a todo um povo é uma missão gloriosa. Mas se equivoca no dever, o pagamento será mais grave, porque será responsável pelos crimes do próprio povo. E vejam o grau de Tigelino, o grau de agressividade de Tigelino, porque depois que Paulo faz aquele discurso que jamais vai sair dos ouvidos e do coração de Nero, ele ficou no estado nervoso. Era um vaticínio significativo. Tigelino está enfurecido. Vejam o grau de agressividade de um homem. E vai dizer aos ouvidos de Nero, em voz baixa, divino, divino, se tu quiseres, esse atrevido pode morrer aqui e agora, ou hoje. E a hipocrisia de Nero, não. É preciso parecer magnânimo. Vejam, vamos lhe dar o perdão e dizer que não saia de Roma até a análise do julgamento final do caso. Mas, quando iniciar as festas do circo, você o assassina. E Paulo sai de lá acreditando que Nero era melhor do que ele realmente, do que se pintava a respeito dele. Porque diz o livro dos Médios, mesmo o homem mais sábio pode ser enganado. Vejam, nós estamos retratando os episódios dos personagens retratados no livro. Quais são as consequências dos desvios, às vezes, milenares das suas práticas. E a hipocrisia é das punições mais significativas que recebe o homem. Mas, voltando à história de Públio Lentulus, as cenas finais desse capítulo, na casa dele, e mentalmente, ele busca uma forma adequada de conversar com a esposa. Porque tem 25 anos que ele não fala com ela. O quarto dela é longe do dele. E ele, naquele mundo mental de um penitenciamento próprio para a aquisição da felicidade, vai às portas do quarto dela, refletindo, tentando viver a cena do que ele faria no momento em que ganhasse o prêmio. E nesse instante, ele ouve Lívia com uma harpa tocar como um roxinol ferido a música que todos os espíritas conhecem, da alma gêmea, que é de autoria dele, de Emmanuel, para ela. E ele se debulha em lágrimas. Não percebeu, pela sua visão orgulhosa, a nobreza de alguém que levou a vida constantemente ao seu lado. Só agora, com os sofrimentos da vida, tem aberto os olhos. Vejam os benefícios que nós temos do sofrimento e da dor para nossas vidas. Nós reclamamos do sofrimento e da dor, é porque nós ignoramos quais são os benefícios oriundos do sofrimento, da dificuldade. E ele, sim, chorando, vai lhe dizer que vai beijar-lhe os pés com a máxima humildade a que chegou agora, que vai derramar sobre o coração dela o perfume do seu arrependimento para enchê-la de uma serenidade, para dar a ele próprio uma paz. Mas quem está no comando de tudo, realizando tudo isso, é a espiritualidade superior. Porque ele se afasta, mas um espírito se aproxima. E ele diz a ela,
Lívia, agradeça a Deus, porque estás na iminência, estás muito próxima da aquisição da felicidade eterna. Agradeça a Jesus, pois estás muito próxima de entrar no reino dele. Então vejam os informes espirituais superiores, em que ela, naturalmente, adquire algum grau de receio, vai falecer. Vai falecer. Mas mantenha a fé, mantenha a confiança de que irá para o reino dos céus, de onde esperará o avanço da sua alma gêmea por um prazo milenar, porque ela Ô, Júnior, avançou e ele não. sim. Ô, Júnior, a Sim, gente vê aí que parece que quando ele começa a chegar, né, mais próximo dela aí, nesse nível de humildade e tudo, o mundo espiritual atira, né, do convívio. sim. Então, Agora quando um eles, chega, o outro sai, né? Não vai dar nem tempo dele de fazer o plano dele aí, de depositar aos pés dela a coroa de flores. fica como uma meta. Ele vai ter que atingir o nível em que ela está. Então, Por, entendi. por Porque ele está prazo, começando, né? Ele está começando a chegar. Só que aí sim. tem um corte, né? Quando ele começa, que ele se resolve aí, o tempo perdido aí de 25 anos, É mas um tudo corte bem, agora benéfico. já estamos, exatamente, benéfico, mas tudo bem, já estamos começando a caminhar, né? E aí tem esse intervalo, inclusive, na próxima encarnação, parece que ele vem sem ela, Sim, não tem o sim. merecimento de tê-la perto, né? Não. Estabelece para ele uma meta de progresso. É o caso de Alfredo, e não lembro o nome da esposa, em que eles, casados na Terra, um comportamento dele extremamente agressivo com a esposa. Desviado, crendo nas calúnias, acreditando a adúltera, a maltrata. Ele vai para uma região inferior e ela para uma região superior. Depois de um prazo em que ele se torna o diretor da instituição nas regiões inferiores, ela começa a realizar visitas, mas ela não vai morar lá onde ele está. Os superiores dizem não, é ele quem tem que subir, não é você que tem que descer. A meta dele é a ascensão, e não você descer para auxiliá-lo. Então, depois de um prazo, ele a vê, ele recebe a visita da sua esposa muito elevada, que quando ela vai fazer a canção em um piano, ela não abre a boca, da sua garganta partem flores, que se derramam sobre todos naquele concerto musical. E André Luiz diz: aquelas pétalas, quando caíram sobre mim, eu melhorei o meu estado espiritual em função daquela música oracional que nos fazia enorme bem. Então é assim. As famílias às vezes se separam, seus membros se separam. E aqueles que ficaram para trás viverão com outros, necessitando lutar para chegar àquele nível de evolução espiritual. Beleza, gente? E esses laços são bons, né? Porque você, mesmo com esse tempo de separação, os laços afetivos se mantêm e você busca o próximo
Sim, sim. As leis divinas são feitas para constantemente nos elevar, constantemente. Então, as famílias espirituais, às vezes, se separam, mas no final, quer que todos estejam unidos em significativa evolução. É o caso de Paulo e Estevão. Paulo, o assassino de Estevão, era Estevão o melhor modelo de cristão a ser seguido, né? E ao fim do livro, eles estão unidos. Paulo sai da região abismal para morar na região celeste, ao lado daquele quem ele assassinou. Mas vejam a postura de Estevão. Ele não se ofendeu, nem no momento da morte. Porque às vezes a gente recebe uma ofensa e necessita de 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos para apaziguar aquele incêndio que foi causado pela ofensa. Mas Estevão é um modelo para Paulo de como ser cristão. E se nós admiramos muito a Paulo, não vejo muito falarmos de Estevão. Não vejo muito falarmos de Estevão, mas ele é o modelo que Paulo desejava ser. O livro se chama Paulo e Estevão. Só falamos de Paulo, mas Estevão estava ali acima. Ele queria ser, em parte, como era Estevão. Estevão, jovem, ao lado de Pedro, ao lado de João, sem ter conhecido Jesus, ele vai falar dos seus sonhos com o mestre. Ele vai ser o centro das atrações dos pobres de Jerusalém, pelos seus discursos magníficos, pela sua mediunidade de cura. Já pensaram nisso? Mas Paulo teve que lutar para chegar onde estava Abigail, onde estava Estevão, porque eles estavam com o mestre, mas ele conseguiu. É um modelo de força Por isso que é extremamente importante. admirável. Paulo Por é um isso que é modelo de importante. força admirável, porque ele sai de uma região dos infernos. Ele provocou êxodo em Jerusalém. Ele matou. Seus asseclas mataram, separaram pais de filhos. Idosos foram agredidos. Com tanta agressão, Jerusalém sofreu êxodo. Sim. Mas ele é recebido pelo mestre ao fim da vida. Ô, Júnior, por isso que é importante nós convivermos aí, igual você falou, professores e alunos, Sim. né? Porque os Sim. professores amam os alunos amam seus professores. E Às aí... vezes Não, não, né? tá, tudo bem, mas mesmo que O não aluno, ame... o Não, aluno mesmo que tem que... não ame hoje, É, amará amanhã, quando acordar, sim, né? sim, Aí sim. tudo bem. E aí amanhã, quando acordar, você vai pensar assim: puxa, o que atraiu fulano para este caminho? Entende? E Uhum, aí você começa a seguir o mesmo caminho, porque exato. você quer saber o que há por trás daquela porta. Você está Sim, vendo o seu cônjuge, né? Sua mãe, o seu irmão, caminhando por aquele caminho e abrindo aquela porta, a porta estreita. E aí você vai sim, falar assim, não, mas os que eu amo estão fazendo isso. Espera aí, eu também vou atrás. sim, Então, um sim, puxa o outro, né? Professores e alunos acabam juntos depois no mesmo lugar. Por isso que eu acho que é importante aí termos essas diferenças entre uns e outros, moralmente, intelectualmente, de tudo, sim. Veja que né? não é fácil assumir a postura de professor. E nem de Porque, aluno. porque o professor, sendo vilipendiado, É, agredido, ele precisa renunciar a si mesmo. E às vezes, o nosso assunto era o lar. A pessoa não quer.
mas é que ela carregava antes uma equivocada fantasia de uma posição até egoísta, achando que o casamento era algo para lhe encher de flores e eu estou no país da oitava maravilha. Pode esquecer. Isso é ilusão. Não, nesse casamento, você tem que assumir a posição de jardineiro. Você tem plantas para cuidar. Você tem alunos para cuidar. E a pessoa não quer sair da fantasia para a realidade. Outra coisa Beleza? que eu... Deixa eu só dar Sim, claro. falar um negocinho que eu me lembrei. Eu lembrei da hemorroíça, que o esposo foi atrás depois. Por que que a minha esposa está indo atrás deste homem? Quem é Jesus? Né? Ele não gostava de Jesus, mas depois ele foi atrás. Então, por esse caminhar aí que você está falando aí durante a aula. E outra coisa que eu também lembro é de Madalena. O exemplo de Madalena também, que saiu de uma situação muito difícil e também conseguiu chegar até Jesus. Sim. A vitória de Madalena... Exemplo aí de vontade, de robustez, de vencer a si mesmo, né? Sim. O exemplo de Madalena é superior ao de Paulo. O trecho de caminhar de Madalena é superior ao de Paulo. Porque Paulo sai de uma posição orgulhosa em que uma cidade esperava dele a vitória sobre as demais cidades. Então ele é alguém orgulhoso, alguém de um nível intelectual muito alto, né? E dessa posição de orgulho, carregado pela esperança que toda uma cidade tinha nele, haja vista que não chegou o Messias prometido para fazer aquilo que nós esperamos que o Messias faça, a esperança era em Paulo. Então ele é o orgulho da raça, e ele é um nível intelectual elevadíssimo. Então ele tem que vencer o orgulho e sair de uma posição elevada em que ele ia substituir o grande mestre Gamaliel para um tear no deserto. Mas Madalena, ela tem que sair dos vícios sexuais. É mais grave. Madalena tem que sair dos vícios sexuais, porque foi o tema do nosso estudo. Uma das causas mais significativas, ou talvez a causa mais significativa da loucura humana é o comportamento sexual. E até hoje, a ignorância a respeito desse assunto, desta causa, tem levado a uma guerra silenciosa, com uma devastação tão grande de mortos, psicologicamente mortos, inteligências de escola, mortas em quantia superior à soma de todas as pandemias que já se teve na Terra. E Madalena é alguém que supera esse caminhar. Por isso que Jesus aparece primeiro para ela do que até para Pedro, do que para João, porque ela está fazendo um esforço incomensurável de caminhada. Ô, Júnior, ela era prostrada, né? Ela saiu de uma situação e foi para outra, caminhou muito numa encarnação, né? Ela era prostrada, ela ficava deitada num divã, com dor de cabeça, com tudo, com todos os obsessores em volta. Ela não conseguia nem andar direito. Ela era uma mulher cansada. Para ver qual é o pensamento de alguém que tem a conduta sexual constantemente desregrada. É esse mundo que vive, porque nós vivemos no nosso mundo mental. E isso obnubila tudo. Isso impede os sentidos. São fluidos escuros. São imagens constantes de cenas. Né, que trazem um prejuízo muito significativo para a alma. É daí que ela sai. Sim. Ainda bem que no fim da vida ela teve lepra. Sim, tem um livro do Chico Xavier que fala da vida dela, né? E que fala desse caminhar aí, que ela subiu uma escada bem íngreme e que ela sai de uma situação bem difícil para chegar a Jesus. E tem um livro de Chico que fala só sobre essa parte aí, e inclusive Chico diz que
ela é um exemplo aí de vencer esses vícios e que é um espírito assim muito forte que falou, ó, daqui agora para frente não. Sim. Sim. Vamos lá, gente, no outro livro? Ou ainda querem tratar mais desse assunto? Esse